pessoal, vamos encerrar os conteúdos do assunto de grupos com classes laterais e subgrupo normal. Classes laterais, também conhecidas como coclasses ou cosets. Seja G um grupo e H um subconjunto de G. Então, para qualquer elemento desse grupo G, a gente tem as seguintes notações, as operações. A operado com H, ou seja, eu vou operar o elemento H de G com todos os elementos do subconjunto de H, pela esquerda. Também a operação pela direita. Para cada elemento Azinho de G, eu vou operar com todos os elementos de H pela direita e tanto pela esquerda e direita com o inverso. Quando esse H é um subgrupo de G, a gente diz que esse conjunto aqui de A operado com H, esse primeiro, é classe lateral esquerda de H em G, contendo A. E quando operado pela direita, nós temos, esse caso, segundo caso aqui, é a classe lateral direita de H em A, certo? Dizemos que A é o representante da classe lateral. Então, para a classe lateral, eu vou pegar cada elemento do grupo G e operar com todos os elementos do subgrupo H. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Seja H o conjunto com os elementos 0 e 3, um subgrupo do grupo Z6. Que grupo Z6 é esse? É o grupo módulo 6 sobre adição, que é de 0 até 5. Então, determine todas as classes laterais esquerdas de H em Z6. Lembrando a definição que eu tenho o grupo G, e aí para cada elemento do grupo G, que eu chamo de A, eu vou operar à esquerda do subgrupo e obter todas as classes laterais. Ou seja, para cada elemento, eu vou obter uma classe lateral correspondente àquele representante do grupo, certo? Então, para todo elemento do grupo G, que no caso é 16 nesse exemplo, eu vou operar com o subgrupo H, à esquerda, porque pelo exemplo pede classe lateral esquerda, isso. Vamos lá, o primeiro elemento é o 0. Eu vou pegar o 0, qual é a operação do grupo? A adição. Então, 0 mais H. 0 mais H é operar o 0 com todos os elementos de H. Então, 0 mais 0 dá o próprio 0. 0 mais 3 dá o próprio 3. Então, o 0 gerou essa classe lateral aqui. Próximo elemento, 1. 1 mais 0 vai dar o próprio 1. E 1 mais 3 dá o 4. Então, 1 gerou essa classe lateral. Próximo, 2. 2 mais 0 vai dar 2. E 2 mais 3 deu 5. Então, 2 gerou essa classe lateral. O próximo elemento, o 3. 3 mais 0 dá 3. Olha 3 aqui. 3 mais 3 é igual a 6. 6 módulo 6, 0. Então, o 3 gerou essa classe lateral, que é igual à classe gerada pelo 0. Já vou fazer uma observação sobre isso. Próximo elemento, o 4. 4 mais 0 é igual a 4. 4 mais 3 é igual a 7. 7 módulo 6 dá 1. Então, 4 gerou essa classe lateral aqui. Por último, o 5. 5 mais 0 é igual a 5. 5 mais 3 é igual a 8. 8 módulo 6 dá 2. Então, o 5 gerou essa classe lateral aqui. Então, observe a primeira coisa. Se um elemento está na classe lateral, quer dizer que ele vai gerar a mesma classe. Como assim? Olha que o 3 estava na classe lateral que o 0 gerou. Então, o 3 vai gerar a mesma classe lateral. Observem que o 5, ele apareceu na classe que o número 2 gerou. Então, o 5 vai gerar a mesma classe. Ou seja, se um elemento pertence àquela classe, ele vai gerar a mesma classe. Outra observação. Todas as classes laterais são disjuntas, ou seja, não existe um elemento que pertence a outra classe lateral diferente. Então, se o 3 pertence a essa classe, esse 3 não vai pertencer a nenhuma outra classe, certo? Mais uma observação, as classes laterais definidas por H particionam o grupo. O que é particionar um conjunto? É dividir um conjunto. Quando eu faço a união
das classes disjuntas, de todas as classes laterais disjuntas, a gente vai obter o próprio grupo. No caso, 16. Se eu fizer a união de todas as classes laterais aqui, vai dar o próprio 16. E quantas classes laterais foram obtidas? 3 classes laterais, certo? Distintas. Existe um teorema que prova o que eu falei no slide anterior com relação ao particionamento do grupo. Então, se H é um subgrupo de G, então todas as classes laterais de H em G particionam o grupo G. E o grupo G é a união disjunta das classes laterais. Disjuntas porque não possuem elementos em comuns. E quando eu faço a união dessas classes laterais, a gente vai obter o próprio grupo G. Próximo exemplo, seja G igual ao S3. Quem está lembrado do grupo S3? É o grupo de permutação com 3 elementos. E seja H um subgrupo contendo os elementos 1, esse 1 quer dizer que é a identidade, e 3, quer dizer que o 1 está indo no 3, o 3 está indo no 1 e o 2 está indo nele mesmo. Então, H é um subgrupo de G. E aí, determine todas as classes laterais esquerdas de H em G. Então, aí, aqui você vai fazer a operação, como a gente aprendeu a composição lá na aula de grupos de permutação. E aí, a gente vai obter todas essas classes laterais aqui, ó. A gente vai pegar o primeiro elemento do S3, aqui estão as permutações, a identidade e vou operar com H. Observem que a identidade pertence a H. Então, a classe lateral que o 1 vai gerar, que a identidade vai gerar, é o próprio H. Assim como o 1, 3, ó. 1, 3, esse elemento pertence a H. Então, a classe lateral que 1, 3 vai gerar vai ser aquele mesmo, pertence à mesma que o 1, que é H. Próxima classe, eu vou pegar o elemento 1, 2, que é esse aqui. O 1 está indo no 2, o 2 no 1 e o 3 nele mesmo. Quando a operar 1, 2 operado com a identidade, vai dar o próprio 1, 2. E quando eu fazer a composição de 1, 2 com o 3, podem fazer em casa para verificar, vai dar 1, 3, 2. Então, a classe gerada pelo 1, 2 foi essa classe aqui. Observem, ó, que se esse elemento 1, 3, 2 está na classe, quando eu fazer a operação desse elemento com o subgrupo H, ele vai gerar a mesma classe. Então, reforçando o que eu falei, se um elemento ele pertence à classe, ele vai gerar a mesma classe que ele pertence. Assim como o 2, 3 gerou essa classe aqui, ó, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 apareceu aqui, então a classe gerada pelo 1, 2, 3 vai ser igual à classe gerada pelo 2, 3. E aí, como exercício, vocês peguem agora o grupo S3, o mesmo grupo S3 e esse subgrupo H com 1 e o 1, 2. Risquei aqui, mas é a identidade e o 1 no 2, o 2 no 1 e o 3 nele mesmo. E determine todas as classes laterais, tanto esquerda como direita, tá? E aí é só trocar a operação, em vez de fazer a operação pela esquerda, você vai agora fazer a operação de H com 3. Mais algumas observações importantes. A primeira, classes laterais geralmente não são subgrupos, tá? Nem toda classe lateral é um subgrupo, é apenas um subconjunto. Segunda observação, pode ocorrer de AH ser igual a BH, mesmo que A seja diferente de B. Pode sim, tá? Lá no exemplo do Z6, a gente tinha que 0H era igual a 3H. E o 0 é diferente de 3. Então, se os elementos pertencem à classe, eles vão gerar a mesma classe, mesmo os elementos sendo distintos. E o último, a classe lateral esquerda H não necessariamente será igual à classe lateral direita HA. Isso só vai acontecer, essas classes laterais só vão ser iguais se o grupo for abeliano. Isso, se acontecer a comutatividade com os elementos. Mais um exemplo. Seja H o subgrupo contendo os elementos 0, 3 e 6 sob a adição. O subgrupo do Z9, certo? Então, quais as classes laterais esquerdas de H em Z9? Então, o Z9 vai de 0 até 8.
Então, para todo elemento do Z9, a gente vai operar com o subgrupo H. Então, o primeiro elemento é o 0. O 0, observa que o 0 já pertence a esse subgrupo aqui, ó. Se ele pertence ao subgrupo, ele vai gerar o próprio subgrupo como classe lateral. Então, 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 3 dá 3. 0 mais 6 dá 6. Então, o 0 gerou essa classe lateral, que é o próprio H. E aí, como eu falei, o 3 pertence a esse subgrupo, a essa classe lateral. Então, a classe lateral gerada pelo 3 vai ser essa mesmo. Assim como a classe lateral gerada pelo 6 também vai ser essa, certo? Aí, por desencargo, se vocês quiserem verificar, é só fazer, ó. 3 mais 0 vai dar o 3. 3 mais 3 vai dar 6. E 3 mais 6 dá 9. 9 módulo 9 dá 0. Então, 3 gerou, de fato, a mesma classe. 1. Você vai pegar 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 3 dá 4. E 1 mais 6 dá 7. Então, 1 gerou essa classe. Aí, vocês observam, o 4 pertence a essa classe, então a classe gerada pelo 4 vai ser a mesma, assim como para o 7. E aí, vocês podem até verificar, se quiserem, para ter certeza, que de fato o 4 vai gerar essa classe aqui. 4 mais 0 dá o 4, 4 mais 3 dá 7, e 4 mais 6 dá 10. 10 módulo 9 dá 1, e assim mesmo para o 7. O 2, 2 mais 0 dá 2, 2 mais 3 dá 5, e 2 mais 6 dá 8. Então, 2 gerou essa classe, consequentemente, é a mesma classe gerada pelo 5 e pelo 8. Teorema de Lagrange. Se G é um grupo finito e H é um subgrupo de G, então a ordem de H divide a ordem de G. O que é que significa a ordem de H divide a ordem de G? Quer dizer que a ordem de G pode ser escrita como um múltiplo da ordem de H. Além disso, o número de classes laterais esquerdas ou direitas distintas é a divisão da ordem de G pela ordem de H. A gente chama de índice de H em G. Então, muitas vezes, não precisa saber calcular todas as classes laterais. Se a pergunta quiser só determinar o número de classes laterais, a gente vai usar o Teorema de Lagrange. Mas um dos principais pontos do Teorema de Lagrange é que a gente consegue determinar em um grupo finito, claro, quais são os possíveis subgrupos de G. Porque para ser um subgrupo de G, a ordem de H divide a ordem de G. Lembrando que o Teorema de Lagrange é uma condição necessária, tá? Se é um subgrupo, então a ordem de H divide a ordem de G. Mas não quer dizer que se a ordem de H divide a ordem de G, então H é um subgrupo de G, tá? Então, o Teorema de Lagrange é uma condição necessária, mas não suficiente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo com o grupo Z10, que é o grupo da adição módulo 10, que é de 0 até 9. Então, quais desses subconjuntos não podem ser subgrupo de Z10? Então, já posso eliminar os que não podem ser subgrupo. Então, aqui eu tenho 6 subconjuntos e aí a gente pode eliminar quais não são, tá? Então, qual é a ordem de H1? Primeiro, vamos ver qual é a ordem de Z10. A ordem de Z10 é 10. A ordem de um grupo, lembrem, a ordem do grupo é o número de elementos desse grupo. Então, a ordem do grupo Z10 é 10. Qual é a ordem de H1? A ordem de H1 é 4. 4 não divide 10, certo? Logo, H1 não pode ser um subgrupo de Z10. Qual a ordem de H2? A ordem de H2 é igual a 3. 3 também não divide 10, ou seja, não consigo reescrever 10 como um múltiplo de 3. Logo, H2 também não é um subgrupo do Z10. E aí, essa ordem aqui, ó, H3 tem ordem 2, e 2 divide 10. 2 também aqui dá H4 divide 10. H5 tem ordem 1, 2, 3, 4, 5. E H6 também tem ordem 5 e 5 divide 10. Então, esse subconjunto aqui são candidatos, mas não são necessariamente subgrupos, certo? Porque é uma condição necessária, mas não suficiente. Eu retomo ao exemplo 4, só para a observação do fato que, como o Z9 é um grupo abeliano, e aqui estão as classes laterais esquerdas de H, então fica como exercício para vocês determinar as classes laterais direitas de H em Z9, tá? E
aí vocês vão observar que vamos obter as mesmas classes laterais, porque o grupo Z9 é um grupo abeliano. Como assim? Se eu fizer 1 mais H, gerou a classe 1, 4, 7. Certo? A classe com esses elementos. Quando eu fizer a classe lateral direita, H mais 1 vai ser 0 mais 1, que vai dar 1. 3 mais 1, que vai dar 4. E 6 mais 1, que é igual a 7. Então, o 1 mais H vai ser igual a H mais 1. Por quê? As classes laterais direita e esquerda são iguais, devido ao fato que o grupo Z9 ser um grupo abeliano. Agora veremos os conceitos de subgrupo normal e produto externo. Subgrupo normal. Um subgrupo H de um grupo G é um subgrupo normal de G se as classes laterais esquerdas são iguais às classes laterais direita para todo elemento A de G. Ou seja, todas as classes laterais de A, de H em G, tanto lá esquerda como direita, tem que ser iguais, tá? E aí a gente usa essa notação aqui com esse símbolo para dizer que H é um subgrupo normal de G. Exemplo, todo o subgrupo de um grupo abeliano é um subgrupo normal. Ou seja, para qualquer subgrupo de um grupo abeliano, as classes laterais esquerdas serão iguais às classes laterais direitas desse subgrupo no grupo, certo? Podem acontecer alguns exemplos de alguns grupos não abelianos que possuam, sim, subgrupos normais, tá? Mas a garantia de que todo subgrupo seja normal acontece só em grupos abelianos. Grupos quocientes. Dado um grupo G e um subgrupo normal desse G, o conjunto das classes laterais esquerdas denota-se quociente. Então, sempre que você vê, determine o grupo quociente de G em H, nada mais é do que o conjunto das classes laterais esquerdas. Como H é um subgrupo normal, então as classes laterais esquerdas e direitas são iguais. Então, só determinar as classes laterais esquerdas, o conjunto dessas classes laterais esquerdas é o quociente do grupo G em H. Por fim, vamos à definição de produto direto externo. O produto direto externo de grupos nada mais é que a concatenação de grupos, certo? Por exemplo, eu tenho aqui ó, G1 cartesiano G2 cartesiano Gn. E aí esse grupo, que é o produto direto externo, vai gerar os elementos dessa forma, como se fosse uma upla, uma cadeia, onde os elementos de cada índice pertencem ao grupo correspondente nesse produto externo. Por exemplo, esse G1' é um elemento do grupo G1. Esse G2' é um elemento do grupo G2. Assim como o Gzinho N vai ser um elemento do grupo Gn. Então, aqui eu só estou concatenando os elementos, mas cada operação vai ser respeitando o grupo que os elementos pertencem. Por exemplo, quando eu fazer uma operação desses elementos desse produto, então aqui G1 operado com G1', como ambos pertencem ao grupo G1, vai ser a operação desse grupo G1. E assim por diante, tá? E aí, como exercício, eu deixo para vocês provarem que esse produto direto externo é um grupo, certo? Qual seria a identidade, por exemplo, desse grupo? A identidade desse grupo seria a upla contendo as identidades de cada grupo. Por exemplo, contendo a identidade do G1, vírgula, a identidade do G2, sucessivamente até a identidade do Gn. Então, aqui, ó, para mostrar que é um grupo, eu já mostrei quem é a identidade. E aí, depois mostra que satisfaz associatividade, que possui elemento neutro, que eu já mostrei que é a identidade, que para todo elemento tem um inverso. E aí, é só fazer como se fosse a concatenação. Para cada elemento dessa upla, a gente vai corresponder aos elementos do grupo. E aí, como G1, G2, Gn são grupos, então já corresponde que esse elemento G1 possui o inverso e assim por diante, tá? Então, fica como exercício para vocês. Alguns exemplos. Exemplo 1. Qual é o produto externo dos grupos U8 com Z3? Que grupo é esse U8? Bom, o grupo 8 é um grupo especial
que são os grupos que os elementos são menores que 8, coprimos a 8. Como assim? São os elementos cujo MDC dele com 8 vai ser igual a 1. E aí a operação é multiplicação módulo 8. Então, é parecido um pouco com o grupo modular Zn, porém, os elementos são menores que 8. São coprimos a 8, ou seja, só os elementos que têm MDC igual a 1. E a operação, em vez de ser soma, como Zn, agora aqui é a multiplicação, tá? O exemplo, a gente pede o 8, mas existe o n para qualquer n, tá? O 5, o 6 e assim por diante. Bom, e o Z3 é o grupo que a gente já conhece, que é o grupo aditivo módulo 3. Certo? Que eu coloquei aqui, que é o 0, 1, 2. Então, a gente quer fazer o produto externo desse 8 com o Z3. Então, o produto externo, os elementos, nada mais é que a combinação, os pares de todas as combinações dos elementos do 8 e Z3. Eu falo pares porque só tem 2 elementos. Se fosse 3, a upla teria 3 elementos e assim por diante, certo? Então, nesse caso, como eu só tenho 2 grupos, o produto externo vai gerar pares dos elementos desses 2 grupos. E aí, a gente vai fazer todas as possíveis combinações desses elementos. Então, vamos lá. Para o 1 do 8, como é o primeiro elemento, então, a primeira entrada da minha upla, do meu par ordenado, vai ser os elementos do 8. E os segundos elementos são os elementos do Z3, certo? Então, vamos lá. O primeiro elemento do 8 é o 1. Então, eu vou combinar o 1 com o 0, 1 e o 2. Então, vamos lá. O primeiro elemento vai ser o 1 do 8 com o 0, 1 com 1 e 1 com 2. Próximo elemento, o 3. Então, vou combinar o 3 com 0, 1 e o 2 do Z3. Então, vai ser 3 com 0, 3 com 1 e o 3 com 2. O 5, 5 com 0, 5 com 1 e 5 com 2. E, por último, o 7, 7 com 0, 7 com 1, 7 com 2. Então, aqui são os elementos desse produto externo do 8 com Z3. E as operações, como eu falei no slide anterior? Bom, as operações vão fazer como se fosse cada um no seu quadrado. Ninguém vai misturar com ninguém. Cada elemento do seu grupo vai ser operacionado com o elemento do grupo, certo? Então, eu peguei 2 elementos aqui desse produto. Eu peguei esse 3, 1, operado com o 7, 2, certo? Como esse produto externo é um grupo, tem o fechamento, então o resultado tem que dar um elemento do grupo, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço a operação? A primeira entrada corresponde aos elementos do 8. Então, a operação vai ser a operação do grupo 8, certo? Então, 3 pertence ao 8. E esse 7 da primeira entrada também pertence ao 8. Então, a operação é esses elementos. Não vou misturar com o Z3. Então, vai ser 3 operado com 7. Qual é a operação do 8? Multiplicação. Então, 3 vezes 7, 21. 21 módulo 8, 5. E agora, eu vou fazer a operação dos elementos do Z3, que são os elementos da segunda entrada aqui, ó, o 1 e o 2. E qual é a operação do Z3? É a soma. Então, eu vou fazer aqui, ó, na segunda entrada. 1 mais 2 é igual a 3. 3 módulo 3 dá 0. Então, a operação desses 2 elementos, 3, 1, 7 e 2, obteve como resultado o elemento 5 e 0, que também pertence a esse produto externo, que também é um grupo. Próximo exemplo. Mostre que o grupo dado pelo produto externo Z2 cartesiano Z3 é cíclico. O que é um grupo cíclico? É um grupo que tem um gerador. E aí o exemplo está dando aqui, gerado pelo elemento 1, 1. Quem são os elementos desse grupo aqui, Z2 cartesiano Z3? Então, são os pares das combinações dos elementos do Z2 com Z3, tá? Quem é Z2? São os elementos 0 e 1. E o Z3? 0, 1, 2. Então, vou fazer a combinação, tá? Do Z2 com 0, 0, 0, 1. 0, 2. E com 1, 1, 0, 1, 1 e 1, 2. Então, esses são os elementos do Z2 cartesiano Z3. E agora eu vou mostrar que esse elemento aqui, 1, 1, gera todos os demais elementos. Ou seja, é um gerador e, com isso, esse grupo é um grupo cíclico. Vamos lá. 1 elevado a 1 vai gerar ele mesmo. 1 elevado a 2, eu vou ter a mesma coisa, que é 1 ao quadrado e 1 ao quadrado. Lembrando que a operação do grupo é cada um do grupo correspondente e o resultado também, tá? Ambos é soma, porém, o resultado difere. Por exemplo, 1 mais 1 em Z2 vai dar 0, porque 1 mais 1 é 2,
2 módulo 2 dá 0. Já 1 mais 1 em Z3, que é a segunda componente desse par aqui, que corresponde a Z3, 1 mais 1 dá 2. Então, fica 2 em Z3. Entenderam a diferença, né? Só cuidado com isso. Vamos lá, 1 ao cubo. 1 ao cubo em Z2 é 1 mais 1 dá 3. 3 módulo 2, 1. 1 ao cubo em Z3 é 1 mais 1, 3. 3 módulo 3, 0. Certo? E assim por diante. Você fazer 1 à quarta vai gerar o elemento 0, 1. 1 à quinta vai gerar o elemento 1, 2. E por último, 1 à sexta, a ordem do grupo, vai gerar a identidade 0, 0. Então, de fato, o elemento 1, 1 gerou todos os demais elementos do grupo. Logo, esse grupo aqui, Z2 cartesiano Z3, é cíclico. Certo? E aí é interessante observar o seguinte. Será que qualquer inteiros positivos, Mn, se tem Zm cartesiano Zn, isso aqui é isomorfo a Zm vezes N? Como assim? Veja que Z2 cartesiano Z3 tem 6 elementos. Será que é isomorfo ao Z6? Se eu multiplicar 2 vezes 3, isso aqui é isomorfo ao Z6? Eu consigo fazer um mapeamento para o Z6? Será? Vamos ver no próximo slide. E aí tem um resultado que determina, assim, se o produto dos índices do Zn é isomorfo ao cartesiano do produto externo dos respectivos Zn e Zm. Bom, corolário, seja M igual a N1 vezes 2 até Nk inteiro, o grupo Zm vai ser isomorfo ao produto externo de cada um deles, se somente se o MDC entre os índices do produto externo for igual a 1, certo? Ver um exemplo do resultado do slide anterior, certo? No caso aqui, ó, o MDC de 2 e de 2 é diferente de 1, então não posso utilizar o corolário anterior. Mas olha aqui, ó, o 2 e o 3 tem MDC igual a 1. Então, Z2 cartesiano Z3 vai ser isomorfo, que o isomorfo, ao Z6. Só multiplicar 2 vezes 3, visto que MDC de 2 e 3 é igual a 1. Então, aqui eu repeti o Z2 que ficou aqui e o Z5. Para o próximo, Z2. O 2 com 6 possui múltiplo em comum. Logo, o MDC entre eles é diferente de 1. Eu não posso aplicar o resultado anterior. Porém, o MDC de 6 com 5 é igual a 1. Então, Z6 cartesiano Z5 é isomorfo a Z30. Só fazer a multiplicação de 6 com 5, que dá 30. Certo? Então, a gente só pode aplicar o resultado do corolário anterior se o MDC dos índices for igual a 1. Se for igual a 1, quer dizer que o produto cartesiano entre esses grupos vai ser isomorfo ao grupo cujo índice vai ser a multiplicação desses dois elementos. Certo? Bom, é isso, galera. Bons estudos. Até a próxima.